Afinal, o reino de nosso Senhor Jesus Cristo é ou não deste mundo? Salve Maria! Hoje é domingo, dia 22 de novembro de 2020, solenidade de Cristo Rei. Eu sou o Padre Jean Paulo Ruse, pároco da Paróquia Todos os Santos. Sejam mais uma vez muito bem-vindos às minhas redes sociais. E antes de nós começarmos este sermão, que particularmente para mim é muito importante, mas antes de nós começarmos, já deixa o joinha, faça um comentário. Eu quero saber muito a sua opinião sobre este assunto do reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo, Estado laico, etc, etc. Compartilha também este sermão nas suas redes sociais, compartilha para os seus amigos, principalmente aqueles que falam toda hora de Estado laico, para os seus amigos que são monarquistas também, se você tiver algum. Eu acho que esse vai ser um debate muito interessante. Assina também o meu podcast Contramundum, curta a página da Paróquia Todos os Santos no Facebook e no Instagram, e também dá uma espiadinha lá para você ver o regulamento do sorteio da nossa ceia de Natal. E se for possível também, considere a possibilidade de ser um apoiador mensal da nossa Paróquia Todos os Santos ou fazer uma doação quando você tiver esta disposição. Deus te abençoe e salve Maria! Muito bem, filhinhos! Como eu disse, se eu não estou enganado, no 32º domingo do tempo comum, quando houve a mudança de calendário promovida pelo Concílio Vaticano II, a solenidade de Cristo Rei, que antes era celebrada no último domingo de outubro, agora é celebrada no último domingo do ano litúrgico, o 34º domingo do tempo comum. Mas esta não foi apenas uma mudança na data da celebração. Ela correspondeu também, em grande medida, em uma mudança de enfoque do mistério celebrado. Antes, a tonalidade estava muito mais centrada no reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Cristo que deve reinar em todas as instâncias da sociedade. A sociedade que deve promover a igreja, deve subsidiar a igreja e também promover os valores cristãos de modo que os fiéis possam não apenas praticar com liberdade a sua fé, mas também receber um incentivo social para tal. E agora a solenidade de Cristo Rei se debruça muito mais sobre o reinado escatológico de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, Cristo que reinará definitivamente quando ele vier pela segunda vez para julgar os vivos e os mortos e restaurar, ou seja, recapitular toda a criação. E bem, eu confesso que para mim foi muito difícil fazer este sermão de hoje. Eu fiquei enrolando vários dias, pensando e repensando, porque, como talvez alguns de vocês saibam, se não sabiam, saberão todos agora, eu não sou republicano, eu sou monarquista, eu sou contra o Estado laico, eu acho que os Estados modernos de direito são uma aberração liberal e maçônica. Sou a favor dos Estados católicos. Porém, aparentemente, a própria Igreja, a própria hierarquia da Igreja, a posição atual do magistério da Igreja, meio que desistiu da ideia das nações católicas, dos reinos católicos, e abraçou a ideia dos Estados modernos de direito. O fato é que, pelo menos no âmbito teológico,
sempre houve uma tensão entre as realidades temporais, ou seja, as realidades deste mundo, e as realidades espirituais. De modo que, durante toda a história, nós nos debruçamos sobre uma questão importante neste certame. O reinado de Cristo é ou não é deste mundo? Vejam só, não se apressem ainda para uma resposta. Eu sei que Jesus Cristo disse para Pilatos textualmente: o meu reino não é deste mundo. Porém, no mesmo diálogo com Pilatos, ele disse que a autoridade de Pilatos havia sido dada por Deus. E também nós sabemos que Jesus é o Messias justamente porque ele é o descendente de Davi. Mas essa tensão é muito mais antiga que nosso Senhor Jesus Cristo, pelo menos Jesus Cristo encarnado, porque Israel não nasce como uma monarquia. A ideia da monarquia, ela é tardia. Israel nasce como uma confederação, por assim dizer, de tribos. Outro sim, a Constituição de Israel, as leis de Israel, eram leis reveladas pelo próprio Senhor. Então Israel nasce como um Estado religioso. De tal modo que há bons argumentos, tanto que justificam um reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo, como também argumentos que justificam uma sadia separação entre o governo, entre os estados e a religião. Como eu já disse, pessoalmente eu acredito que é muito melhor um Estado religioso. Eu acredito muito mais nas monarquias católicas, nos Estados católicos, do que nos Estados modernos. Mas nós também não podemos olhar para a história como se tivesse sido tudo mil maravilhas. Os Estados católicos abusaram muitas vezes da sua influência diante da Igreja para usurpar a autoridade da Igreja. Nós vemos, por exemplo, aqui no Brasil mesmo, o quanto o regime do padroado foi prejudicial para a Igreja. E se nós voltarmos para trás na história, veremos também como reis abusaram, por exemplo, das cruzadas para atingirem finalidades próprias. Enfim, a ideia das igrejas nacionais, como por exemplo aconteceu na Inglaterra, como por exemplo aconteceu na Alemanha, sempre foi uma tentação nos estados católicos. E se nós retrocedermos mais ainda na história, veremos que a igreja não nasce inserida num contexto do Estado, não nasce protegida pelo Estado. Muito pelo contrário, a igreja nasce perseguida pelo Império Romano. De tal maneira que mesmo que eu, talvez você e certamente muitas pessoas, possamos considerar que os Estados católicos sempre foram parte de uma tradição, mas tradição com T minúsculo, ou seja, de costume da igreja, a igreja não nasce assim. Ainda que você e eu pensamos que a lei natural e a lei divina é o que deve sustentar as leis positivas, ou seja, as leis propostas pelos estados, ainda que você e eu possamos acreditar que o Estado tem a obrigação de subvencionar a igreja, o fato é que nem sempre foi assim. E o fato é que esta não é a nossa realidade atual. Sob muitos aspectos, voltamos a um status quo da igreja primitiva, em que não somos mais a maioria e que também, em diversos segmentos, em diversos locais, sobre vários assuntos, a igreja é perseguida
pelos estados. Olha, sobre esse assunto nós temos falado muito nos nossos programas de notícias comentadas. É só você dar uma espiadinha lá que você vai ver que abundam os exemplos de perseguição na igreja aqui no Ocidente. Em estados que outrora eram católicos, hoje ser católico chega a ser perigoso. E o que isso então significa? Que é o fim? Não, é óbvio que não. Porque independentemente do Estado favorecer a verdadeira religião ou dificultar a vida da igreja, independentemente da sociedade civil estar organizada em torno dos valores cristãos ou não, no fim das contas, a adesão à verdade cabe aos indivíduos e não à sociedade como um todo. Como nós vimos no Evangelho de hoje, no fim, quando Cristo finalmente reinar sobre toda a realidade, nós seremos julgados por nossas ações. Então Cristo reinará neste mundo muito mais através da sua, da minha, da nossa ação como católicos do que pela promoção estatal ou da sociedade. Cristo reina de verdade quando nós obedecemos ao nosso Senhor. Do que adianta um rei cercado de toda pompa e majestade que não é ouvido por ninguém? Cristo reina quando eu dou de comer aos pobres. Cristo reina quando eu ajudo os necessitados. Cristo reina quando eu vou à missa. Cristo reina quando eu sou fiel ao meu matrimônio. Cristo reina quando eu, como padre, sou fiel às normas litúrgicas. Cristo reina quando você é uma pessoa boa com teu próximo, quando você prega as verdades evangélicas no seu ambiente de trabalho, independentemente de como as pessoas vão te julgar. Cristo reina na medida em que você e eu somos católicos de verdade. Percebem o que eu estou dizendo para vocês? Nós podemos sonhar com uma sociedade do jeito que nós quisermos, mas se Cristo não reinar primeiramente no nosso coração, na nossa mentalidade, nas nossas ações, pouco importa que o Estado subvencione ou não a igreja, pouco importa que o Estado persiga ou não a igreja. E, aliás, as Sagradas Escrituras são muito claras ao nos avisar que quanto mais nós nos aproximarmos do fim deste mundo material, mais os governos, mais os estados estarão distantes da verdade revelada. Ou seja, nós fomos avisados que isso ia acontecer. Porém, eu e você precisamos ser fiéis. Eu e você precisamos continuar amando a igreja, defendendo a igreja, mas, sobretudo, vivendo o que a igreja nos ensina. Cristo vive, Cristo reina, mas Cristo, antes de reinar no mundo, precisa reinar na minha e na tua vida. Deus te abençoe e salve Maria!